Em outro buraco, havia uma mulher de joelhos, como se estivesse procurando alguma coisa. Sua forma esquelética também estava cheia de buracos. Os seus ossos estavam à mostra e o seu vestido rasgado estava em chamas. Não tinha cabelos e só havia buracos no lugar dos olhos e do nariz. Uma pequena chama rodeava seus pés enquanto ela se ajoelhava e arranhava o enxofre do buraco. O fogo grudava em suas mãos e a carne morta continuava a cair enquanto ela cavava. A mulher era sacudida por soluços convulsivos e também implorava que Jesus a tirasse dali. Enquanto a observávamos, ela conseguiu chegar ao topo do buraco. Achei que fosse sair, mas um demônio enorme com asas imensas que pareciam quebradas nas pontas correu até ela. Ele era preto amarronzado e tinha pelos por toda a parte. Os olhos ficavam bem atrás da cabeça e ele era do tamanho de um grande urso. O demônio avançou contra a mulher e a empurrou com força de volta ao buraco e ao fogo. Assisti a tudo horrorizada, observando-a cair. Fiquei com muita pena. Queria tomá-la em meus braços e pedir a Deus que a curasse e a tirasse de lá. Lendo meus pensamentos, Jesus apenas disse que o julgamento já tinha sido feito. Essa mulher ainda era uma criança quando eu a chamei várias vezes para que se arrependesse e me servisse. Ela contava apenas 16 anos quando eu disse que a amava e pedi que entregasse sua vida em minhas mãos, que me seguisse, pois reservara um propósito especial para ela. Eu a chamei a vida inteira, mas ela não me escutou. Dizia apenas que algum dia me serviria, mas não agora, não naquele momento. Alegava não ter tempo, pois sua vida era só alegria. Nunca teve tempo para me servir. Amanhã ela me serviria. Mas o amanhã nunca veio, porque ela esperou demais. A mulher clamava pelo perdão de Jesus, alegando que sua alma estava realmente atormentada, que não havia saída. Hoje, ela sabia que quis o mundo e renegou o Senhor. Quis as riquezas, a fama e a fortuna, e conseguiu. Podia comprar tudo aquilo que desejava. Era a dona do destino dela. Era a mulher mais bonita, a mais bem vestida e a mais desejada. Possuía riquezas, fama e fortuna, mas não pôde levá-las consigo na morte. E a mulher clamava pela ajuda de Jesus. Ó Senhor, o inferno é horrível. Não tenho descanso noite e dia. Estou sempre com dores e em tormento. Ajude-me, Senhor. Ela implorava. Admitia que deveria tê-lo ouvido e que sempre se arrependeria por não ter agido assim. Disse que havia se programado para servi-lo um dia quando se sentisse preparada. Achava que Jesus estaria sempre à sua espera, mas hoje reconhecia o quanto estava errada. E sabia que Deus a chamava para que se arrependesse dos seus pecados. Ele sempre a atraía com laços de amor, e ela achava que podia usar Deus como usou todos os outros. Sim, eu usei Deus, ela admitiu. Sabia que ele fizera tudo para convencê-la a servi-lo, mas achava que não precisava dele. E hoje via como estava errada. Porque Satanás começou a usá-la, e ela passou a servi-lo cada vez mais e mais, até que passou a amá-lo mais do que a Deus. Amava o pecado e não se voltava para Deus. Admitiu que, embora Satanás usasse sua beleza e seu dinheiro, embora todos os seus pensamentos fossem voltados para o nível de poder que ele podia lhe dar, sabia que Deus continuava a chamá-la. Mas eu sempre achava que poderia atender ao chamado amanhã ou um outro dia. Ela se lamentava. Até que um dia, num passeio de carro,
seu motorista perdeu a direção, bateu no muro de uma casa e ela acabou morrendo. Enquanto falava e implorava que Jesus a tirasse dali, seus braços e suas mãos ossudas se estendiam para ele e as chamas continuavam a queimá-la. Mais uma vez, ele apenas repetiu que o julgamento já havia sido feito. Lágrimas escorriam pela face de Jesus enquanto seguíamos para o próximo buraco. E eu chorava por dentro, vendo todos aqueles horrores do inferno, e lamentava: ah, meu querido Senhor, o sofrimento é real demais. Quando uma alma vem para cá, não há mais esperança, nem vida, nem amor. O inferno é real demais. Não havia saída. Aquela mulher arderia para sempre nas chamas do inferno. Jesus me explicou que o inferno tem um corpo, semelhante ao corpo humano, deitado de costas no centro da terra. Ele é muito grande e tem muitos aposentos de sofrimento. E mais uma vez me pediu para que contasse a todos na terra que o inferno era real. Milhões de almas já estavam ali e muitas outras chegam todos os dias. No grande dia do juízo final, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, e essa será a segunda morte. Então Jesus lembrou que o tempo estava acabando e que voltaríamos no dia seguinte. Você que me ouve agora, ah, meu amigo, se você está vivendo em pecado, por favor, se arrependa. Se você já nasceu de novo e deu as costas a Deus, se arrependa e volte para Ele agora. Viva para o bem e assuma a verdade. Acorde antes que seja tarde demais. E aí você passará toda a eternidade com o Senhor nos céus. A perna direita do inferno. No dia seguinte à minha visita ao inferno, não consegui dormir nem comer. Eu revivia aquele lugar todos os dias. Quando fechava os olhos, era só o que conseguia ver. E não conseguia parar de ouvir os gritos das almas condenadas. Era como um programa de televisão. E eu revivia tudo, todas aquelas coisas que tinha testemunhado no inferno a todo momento. Todas as noites eu estava lá. E todos os dias eu me esforçava para achar as palavras certas, para revelar ao mundo as coisas assustadoras que eu havia presenciado. Jesus voltou a aparecer para mim e disse que agora visitaríamos a perna direita do inferno. Pediu para que eu não ficasse assustada, porque Ele me amava e estava comigo. A face do Senhor estava triste. Os seus olhos estavam cheios de ternura e de um profundo amor. Apesar daqueles que estão no inferno estarem perdidos para sempre, eu sabia que Ele ainda os amava e que os amaria por toda a eternidade. Minha filha, Deus, o nosso Pai, deu a cada um o livre-arbítrio para que escolha a quem servir, a Ele ou a Satanás. Você pode ver que Deus não fez o inferno para o seu povo. Satanás engana a muitos, levando-os a segui-lo. Mas o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Não é meu desejo e nem o do meu Pai que qualquer um pereça. Lembre-se das minhas palavras nos dias que ainda virão, quando eu estiver mostrando o inferno a você. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Agora, às vezes, vai até parecer que eu a abandonei, mas não farei isso. Também, de vez em quando, seremos vistos pelas forças diabólicas e pelas almas perdidas.
Não me importa para onde vamos. Fique tranquila e não tenha medo de me seguir. Lágrimas de compaixão escorriam pela face de Jesus. Eu seguia logo atrás dele, chorando também. Há dias eu chorava e não conseguia me livrar da presença real do inferno que estava diante de mim. Chorava por dentro. O meu espírito estava muito triste. Chegamos à perna direita do inferno. O caminho era seco e queimado. Gritos cruzavam o ar imundo e o cheiro da morte estava por toda parte. O odor era às vezes tão repugnante que me embrulhava o estômago. Havia trevas por toda parte. A única luz emanava de Cristo e dos buracos em chamas que pontilhavam a vista tão longe quanto se podia enxergar. De repente, demônios de todos os tipos começaram a passar por nós, grunhindo. Espíritos demoníacos de todos os tamanhos e formas falavam entre si. À nossa frente, um demônio grande dava ordens aos menores. Paramos para escutar, e Jesus me disse que havia ainda um exército invisível de forças malignas que não víamos ali. O demônio à nossa frente ordenava aos demais que fossem e fizessem muitas maldades. Ainda consigo ouvir sua voz falando para destruírem lares e famílias. Tentem os crentes fracos, deem instruções equivocadas, desviem tantas pessoas quanto puderem. O demônio dizia, garantindo que seriam todos recompensados quando voltassem. E ele lembrava que era preciso ter cuidado com aqueles que aceitaram realmente a Jesus como seu Salvador, porque essas pessoas teriam o poder de expulsar os demônios. Vão agora por toda a terra, servos do príncipe das trevas e dos poderes do ar. Ele ordenou, pois havia muitos outros para serem enviados. Nisso, as formas malignas começaram a voar para fora do inferno. As portas acima da perna direita do inferno se abriram e se fecharam rapidamente, apenas para deixá-los sair. Alguns também subiram e saíram pelo túnel por onde descemos. Vou tentar descrever a aparência destes seres malignos. O que falava era muito grande, do tamanho de um urso adulto. Era marrom, a cabeça lembrava um morcego, só que com presas imensas. Os olhos ficavam bem atrás do rosto cabeludo. Os braços também eram cabeludos e pendiam ao longo do corpo. Um outro era pequeno como um macaco, os braços compridos e o corpo todo peludo. A cara era pequena e o nariz era pontudo. Não consegui ver os olhos em parte alguma do seu rosto. Um terceiro demônio tinha uma cabeça enorme, orelhas grandes e um rabo comprido. Tinha ainda um outro que era tão grande quanto um cavalo, a pele toda lisa. Me dava náuseas só de olhar aqueles demônios e sentir o cheiro deles. Para onde eu olhava só via demônios e diabos. Os maiores, segundo o Senhor, recebiam as ordens diretamente de Satanás. Jesus e eu descemos pelo caminho até chegarmos a um outro buraco. Por toda parte podíamos ouvir gritos de dor e lamentos que jamais conseguirei esquecer. Ah, meu Senhor, o que virá agora? Passamos bem no meio dos seres malignos que pareciam não nos ver e paramos diante de mais um buraco de fogo e enxofre. Neste buraco havia um homem de grande estatura. Eu o ouvi pregando o Evangelho. Olhei espantada para Jesus, procurando uma resposta, já que ele sempre conhecia os meus pensamentos. E ele me contou que aquele homem tinha sido um pregador do Evangelho na terra e durante algum tempo falou a verdade e o tinha servido. Fiquei imaginando o que aquele homem estava fazendo ali no inferno. Com quase 2 metros de altura, seu esqueleto era cinza,
mas um cinza sujo, como de uma pedra tumular. Partes de suas roupas ainda estavam penduradas nele. Eu me perguntava por que as chamas tinham deixado suas roupas rasgadas e esfarrapadas, mas não as tinham destruído por completo. A carne queimada ficava pendurada no homem, e o seu crânio parecia estar em chamas. Exalava um cheiro horrível. O homem estava com as mãos espalmadas, como se estivesse segurando um livro e começasse a ler as escrituras daquela Bíblia imaginária. Lembrei-me de novo do que Jesus havia dito sobre conservarmos todos os nossos sentidos no inferno, e que eles eram ainda mais aguçados. O homem lia escritura após escritura, e eu achei que aquilo era bom. Com muito amor em sua voz, Jesus invocou a paz e pediu que o homem se aquietasse. Imediatamente, o homem parou de falar e virou-se para Jesus. Dava para ver a sua alma dentro daquela forma esquelética enquanto ele falava ao Senhor, que agora iria pregar a verdade a todas as pessoas. Agora estava preparado para ir e dizer às pessoas sobre aquele lugar. O homem admitiu que enquanto estava na terra, não acreditava que o inferno existisse, como não acreditava que o Senhor estava voltando, e acabou abrindo mão da verdade com os membros da sua igreja. Também admitiu que não gostava de ninguém que fosse de uma raça diferente da sua, e que levou muitos a se afastarem do Senhor. Eu me lembro de ele ter dito: fiz minhas próprias regras sobre o céu, sobre o certo e sobre o errado. Levei muitos a se desviarem e tropeçarem na sua santa palavra. E ainda peguei dinheiro dos pobres. Mas ele se dizia arrependido e pedia que o Senhor o tirasse dali, pois a partir daquele momento ele faria tudo certo. Estava arrependido. Prometeu amar as pessoas de todas as raças. Havia piedade na face de Jesus quando falou que aquele homem não só distorceu e deturpou a santa palavra de Deus, como também mentiu, dizendo que não conhecia a verdade. Os prazeres da vida foram mais importantes para ele do que a verdade. Se ele tivesse dito a verdade, teria levado muitos à retidão com a palavra de Deus, que diz que todos os infiéis terão parte no lago de fogo e enxofre. Ele conhecia o caminho da cruz, conhecia o caminho da retidão, sabia como falar a verdade. Mas Satanás encheu o seu coração de mentiras e ele caiu em pecado, quando deveria ter se arrependido com toda a sinceridade, não só pela metade. Eu o visitei e tentei fazê-lo voltar, mas ele não escutava. Seguiu o seu próprio caminho e o seu senhor foi o pecado. Ele conhecia a verdade, minha filha, mas não se arrependia nem se voltava para mim. Eu estava lá o tempo inteiro. Esperei por ele. Eu queria que ele se arrependesse, mas isso nunca aconteceu. Agora, o julgamento já foi feito. A minha palavra é verdadeira. Ela não mente. Agora é tarde, muito tarde. Eu sabia que se aquele homem tivesse ouvido o chamado do Senhor, não estaria ali agora. Mas assim que Jesus acabou de falar, o homem mostrou os punhos a Jesus e o amaldiçoou. Ah, por favor, você que ouve esse relato agora, escute a palavra de Jesus. Penalizados, caminhamos para o próximo buraco. Ainda podíamos ouvir o pregador lançando suas maldições com raiva de Jesus. Enquanto caminhávamos pelos buracos de fogo, as mãos dos perdidos tentavam alcançar Jesus, suplicando por misericórdia. Mãos e braços ossudos, cinzentos, escurecidos pela queima. Não havia carne viva ou sangue, nenhum órgão, somente os moribundos e a morte. Eu chorava por dentro. Ó terra, se arrependa.
senão todos virão para cá. Parem antes que seja tarde demais. Chegamos em outro buraco. Sentia muita pena de todos, a tal ponto que mal podia ficar de pé. Soluços enormes me sacudiam. Só consegui dizer a Jesus que estava muito machucada por dentro. Neste outro buraco, uma voz de mulher falou com Jesus. Ela estava no centro das chamas, e as chamas cobriam todo o seu corpo. Seus ossos estavam cheios de vermes e de carne queimada. Com as chamas tremulando ao redor dela, ela ergueu as mãos para Jesus, chorando e implorando que ele a deixasse sair dali. Se assim o fizesse, ela lhe daria seu coração e contaria a todos sobre o seu perdão. A minha palavra é verdadeira e declara que todos devem se arrepender dos seus pecados e me pedir para entrar em suas vidas se não quiserem vir para este lugar. Há perdão dos pecados pelo meu sangue. Sou fiel e justo e perdoo. Todos aqueles que vêm a mim, não os lançarei fora. Se ela tivesse me escutado, vindo comigo e se arrependido, eu a teria perdoado. A mulher o interrompeu, perguntando se não havia então jeito de sair dali. A resposta de Jesus foi suave ao dizer que ela teve muitas oportunidades de arrependimento, mas endureceu seu coração e recusou todas. Ah, filha, ela sabia que a minha palavra dizia que todos os fornicadores terão a sua parte no lago de fogo. Está escrito em Apocalipse 21:8. Mas preferiu ter relações com muitos homens, destruindo muitos lares. Apesar disso tudo, eu ainda a amava. E fui até ela não para condená-la, mas para salvá-la. Enviei muitos servos meus para falar com ela e ajudá-la a se arrepender dos maus caminhos. Mas ela não quis. Quando ainda era jovem, eu a chamei, mas preferiu continuar em pecado e fazer muita coisa errada. Se tivesse se voltado para mim, eu a teria perdoado. Satanás deixou-a fria, amarga, incapaz de perdoar os outros. Ia à igreja atrás de homens para seduzi-los. Se pelo menos tivesse se voltado para mim, seus pecados teriam sido lavados pelo meu sangue. Uma parte dela queria me servir, mas não se pode servir a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Você precisa escolher a quem vai servir. Eu tremia da cabeça aos pés por causa dos horrores do inferno e pedi ao Senhor que me desse forças para continuar. Jesus pedia que eu me acalmasse e que eu me aquietasse, mas eu continuava clamando por sua ajuda. Satanás não quer que saibamos a verdade sobre o inferno. Nem no pior dos meus sonhos eu imaginei que o inferno fosse assim. Eu só conseguia perguntar: ah, meu querido Jesus, quando é que tudo isso vai terminar? E Jesus me respondeu que só o Pai sabe quando o fim chegará. Depois, ele voltou a pedir que eu me acalmasse e me aquietasse. E um poder imenso veio sobre mim. Jesus e eu caminhamos entre os buracos. Eu queria puxar todas aquelas pessoas dos lugares por onde passei para fora dali, levá-las correndo aos pés de Jesus. Chorava muito por dentro. Pensei comigo mesma que nunca desejaria ver os meus filhos ali. Jesus então virou-se para mim e calmamente disse que era hora de voltar para casa. Na noite seguinte, voltaríamos àquela parte do inferno. De volta à minha casa, chorei muito. Durante o dia, eu me lembrava do inferno e de todas as pessoas de lá. Durante o dia, eu falava sobre o inferno a todos que cruzavam meu caminho. Dizia-lhes
que lá o sofrimento era muito maior do que podíamos imaginar. Você que me escuta agora, por favor, eu peço, se arrependa dos seus pecados. Clame por Jesus e peça a Ele que o salve. Clame por Ele hoje. Não espere até amanhã. O amanhã pode não vir. O tempo está acabando rapidamente. Ajoelhe-se e limpe-se dos seus pecados. Seja bom com o seu próximo, pelo amor de Jesus. Seja bom e perdoe o seu próximo. Se você estiver zangado com alguém, perdoe essa pessoa. Não há raiva tão grande que compense sua ida ao inferno. Tenha compaixão como Cristo tem, o Cristo que perdoa nossos pecados. Jesus está pronto a nos receber se tivermos um arrependimento de coração e permitirmos que o seu sangue nos purifique de todos os pecados. Ame seus filhos e seu próximo como a si mesmo. O Senhor das igrejas diz: arrependa-se e seja salvo. Mais buracos. Na noite seguinte, Jesus e eu entramos de novo na perna direita do inferno. Vi, como das outras vezes, o amor que Jesus nutria por todas aquelas almas perdidas no inferno, e senti o seu amor por mim e por todos que estavam na terra. Filha, o desejo do Pai é que ninguém pereça. Satanás engana muitos e eles o seguem. Mas Deus tem compaixão. Ele é um Deus de amor. Se essas almas tivessem realmente se voltado para o Pai e se arrependido, Ele as teria perdoado. Uma imensa ternura estava estampada no rosto de Jesus ao me dizer essas palavras. Caminhamos de novo entre os buracos em chamas e passamos por mais pessoas atormentadas. Meu Senhor, quantos horrores! Eram almas e mais almas queimando. Ao longo do caminho, passamos por muitas almas queimando no inferno. Por todo o caminho, mãos em chamas se estendiam para Jesus. Onde devia existir carne, só havia ossos. Uma massa informe e cinzenta de carne queimando e em decomposição. Dentro de cada forma esquelética havia uma névoa de alma suja cinzenta, vivendo para sempre dentro de um esqueleto seco. Pelos gritos, eu podia perceber que eles sentiam o fogo, os vermes, a dor e a desesperança. Seus gritos enchiam a minha alma de uma dor tão grande que nem consigo descrever. Se eles pelo menos tivessem escutado, eles não estariam ali. Eu já sabia que todas as almas no inferno permaneciam com todos os seus sentidos e que se lembravam de tudo aquilo que lhes foi dito. Também sabiam que não havia saída e que estavam perdidas para sempre. Mesmo assim, ainda clamavam por misericórdia. Paramos no buraco seguinte. Era exatamente igual a todos os outros. Dentro havia uma forma que pela voz era de mulher. Ela implorava a Jesus que a libertasse das chamas. Jesus, mais uma vez, me explicou que quando aquela mulher estava na terra, ele a chamou, implorou para que entregasse seu coração a ele antes que fosse tarde. Eu insisti. Eu amei e atraí essa mulher a mim pelo meu espírito. Sim, Senhor, eu seguirei, ela me dizia. Mas, na verdade, o seu coração não tinha essa intenção. Eu sabia onde estava o seu coração.
Mandei vários mensageiros para dizer que se arrependesse dos seus pecados e que viesse a mim, mas ela não me ouviu. Queria usá-la para ministrar, para ajudar outros a me acharem. Eu a chamei, mas ela não me ouviu e nem se arrependeu dos seus pecados. Em resposta, a mulher perguntou a Jesus se ele se lembrava da época em que ela ia à igreja e era uma boa mulher. E garantiu a Jesus que tinha entrado para a igreja, que era membro da igreja dele, que sabia o que o chamado dele era para a vida dela, que tinha que obedecer a esse chamado a qualquer custo, e segundo ela, foi exatamente isso que fez. Mas suas palavras não convenceram Jesus. Ela ainda estava cheia de mentiras e de pecados. De fato, tinha sido membro de uma igreja, mas isso não a levou ao céu. Esta mulher, filha, nunca se arrependeu dos pecados e ainda levou outros a tropeçarem na minha palavra. Ela não perdoava os que a feriam. Fingia me amar e me servir quando estava entre os crentes. Mas quando não estava entre eles, mentia, enganava e roubava. Deixou-se levar por espíritos sedutores e gostava de sua vida dupla. Tinha a língua ferina. Falava mal dos seus irmãos e irmãs em Cristo. Ela os julgava e se achava mais santa do que eles. Mas seu coração estava cheio de pecados mais graves. Nunca ouviu o meu doce espírito de compaixão. Julgava as pessoas pelo seu exterior, sem levar em conta que muitas eram crianças na fé. E foi muito dura. Sim, disse que me amava, mas o seu coração estava longe de mim. Ela conhecia os caminhos do Senhor e os compreendia, filha, mas preferia brincar com Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Se tivesse servido a Deus com sinceridade, não estaria aqui hoje. Não se pode servir a Satanás e a Deus ao mesmo tempo. E então Jesus me advertiu para ficar bem longe dos espíritos sedutores. Segundo ele, muitos nos últimos dias se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e servindo ao pecado. Eu não deveria caminhar com eles. Quando estávamos indo embora, a mulher começou a amaldiçoar e xingar Jesus.